Bora, gente. Ó, vamos lá. Primeira pergunta, eu não vou colocar música, não, só para ensinando quem ainda não fez, tá? Vou iniciar, então, lembrando que quem começou depois pode colocar o PIN aí. Se você cair, você pode voltar e colocar o PIN de novo, mas sua pontuação vai zerar. Vai gerando uma pontuação de acordo com quem responde mais rápido e com quem acerta, claro. Se você responder mais rápido que todo mundo e acertar, você ganha mais pontos. Se você demorar muito, você ganha menos ponto. Eu tinha colocado 4 minutos, porque eu achei que a gente fosse fazer na sala, mas tenta, então, responder a questão assim em 2 minutos mais ou menos, porque se um ficar sem responder, a gente tem que esperar os 4 minutos passar, tá? Bora lá, então. Olha aí. Ó, vou explicando para vocês aí. Observando a tabela da força dos ácidos, qual dos ácidos abaixo pode ser considerado um ácido fraco? Vocês estão conseguindo ver essa tabela aí? Não. Para quem chegou agora. O meu não está aparecendo para responder. Felipe, às vezes é a conexão. Oxi, coloquei achando que era o PIN. É o link do YouTube da música que pediram aí. 426-5017. Loga de novo, gente. Qualquer coisa, ó, www. Deixa eu colocar o link aqui, ó. Kahoot.it. Você bota esse daí. 10 pessoas acertaram. Parabéns. 8 colocaram ácido nítrico. Deixa eu explicar. Isso é bem de boa explicar. Vou só colocar a imagem aqui dos ácidos. Eu estava ajudando as pessoas aí com a questão do... Já vai ficar mais dinâmico, só porque essa primeirinha aí a gente sempre fica ensinando para a galera como é que faz. Gente, olha lá. Ó, a pergunta era essa aí, ó. Observando a tabela de força dos ácidos... Deixa eu colocar aqui para ver vocês. Qual dos ácidos abaixo pode ser considerado um ácido Só fraco? para mim que está falhando o áudio. Pode o quê? Tá falhando? Para mim tá tranquilo. Para mim também. Então, bora. É você, Ale, que está falhando o áudio. Quando a gente fala de força dos ácidos, tem essa tabelinha, tá? Essa tabelinha, se for preciso lá na prova, vai ter ela. E o principal que a gente precisa olhar aqui nessa tabela, gente, é esse cara aqui, ó. Vou dar até o zoom aqui para vocês verem, ó. Esse íon hidrônio aqui, H3O+. É ele que é o íon que é gerado pela água. Em que sentido? Deixa eu explicar só rapidinho para vocês entenderem essa parte. A água pode fazer o seguinte aqui, ó. Opa! Saúde! Foi tosse, né? H3O+, que é o H+, o íon hidrônio, pode dissociar formando H+, mais H2O. É como se fosse a água fazendo papel de ácido. Lembra que a água ela pode ser tanto ácido quanto uma base, que ela está fazendo papel de ácido. Então, ele tem uma força. Os ácidos que estão acima dele aqui, ó, vão ser ácidos chamados... Deixa eu apagar essa seta de cima aqui que está feia. Vão ser ácidos chamados ácidos fortes. Fortes. Todos que estão acima. Então, o ácido nítrico, o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico e o perclórico são ácidos fortes. Para baixo dele aqui, ó, por exemplo, a gente tinha lá o ácido fosfórico, H3PO4. A gente tinha esse ácido aí e era a resposta certa lá, que era um ácido mais fraco, né? Eles começam a enfraquecer. Enfraquecem. Enfraquecem. Tá? Por quê? Vamos colocar aqui, ó. Na reação, vou colocar até de outra cor. Na reação lá, só espera destravar. Todos os meus computadores travam desse jeito, de do nada travar. A reação aqui, ó, H3PO4 mais H2O gerando H3O mais H2PO4. Gente, isso daqui é um equilíbrio. Agora, repara quem está aqui. Quem está aqui, olha lá, ó. Vou até marcar. H3PO4. O H3PO4, ele está aqui. E ele é esse cara aqui.
Se ele é mais forte do que o que está lá embaixo, por quê? Porque a força dele está aqui, ele é o quinto lugar, né? 1, 2, 3, 4, quinto, ele é o quinto. Se ele é mais forte, quando ele recebe esse íon aqui, esse H+, quando ele recebe esse H+, deixa eu colocar na canetinha de novo aqui, ó, ele não vai ficar com esse H+, então o equilíbrio ele começa a se deslocar para o lado de lá, para o lado esquerdo da reação. Por quê? Porque ele é mais forte que o H3PO4. Então aqui a gente está vendo como se fosse uma guerra entre quem? Entre ele e, vou grifar aqui de verdinho, o H3PO4. Como o H3PO4 está mais abaixo, ele vai ser um ácido mais fraco. Na verdade, ele é um ácido dito aí moderado. A gente pode falar moderado, mas se você quiser falar fraco, pode falar fraco, não tem problema. Tá? Então, todas as outras opções que tinha lá, o perclórico é forte, tá vendo? Porque ele está acima da água, acima desse íon hidrônio. Então, quando ele manda, né, quando ele doa o seu H+ para a água para formar o íon hidrônio aqui, para formar esse íon hidrônio, quando ele faz essa doação, esse íon hidrônio não tem força o suficiente para devolver esse íon para o ácido lá, e por isso esse ácido vai ser considerado forte. Tudo bem? Professor, Diga. então, abaixo do íon hidrônio e acima do ácido fosfórico é um equilíbrio, um meio termo, certo? Não, você pode colocar assim, ó, resumindo, assim, se a gente for falar assim, é A e é B, assim, acima do íon hidrônio é forte, abaixo do íon hidrônio é fraco. Tá ok. Beleza? Fica mais fácil. Aqui eu só grifei os dois porque eram eles que a gente estava debatendo, mas o protagonista aí que vai dizer se é forte ou se é fraco é o íon hidrônio. Por quê? Porque a gente sempre vai ter a presença dele lá na água. A tabela está na ordem. Quanto mais para cima, mais forte, quanto mais lá embaixo, mais fraco. Mais para cima, mais forte, mais para baixo, mais fraco. Fechou? Massa. Mais dúvidas com relação a essa questão? Boa, então é isso aí. Oxe, cadê? Deixa eu achar o Kahoot aqui, gente. O Kahoot está aqui. Músicas, alguma música? Caraca, o Rafael tá sendo DJ aí, hein, galera? Qualquer coisa, a culpa é ele, velho. Próxima pergunta. Olha quem acertou. Sam acertou bem. Duda ficou em segundo. Tá aí acirrado por enquanto. Primeira perguntinha. Bora. Considerando as possíveis distribuições eletrônicas do carbono, qual delas é a correta seguindo a regra de Hund? Aê, muita gente acertou, muita gente respondeu a B. Vamos ver qual que era a B aqui. Vou só dar pausa aqui. Vamos lá. Ó, segunda questão aí, gente. Qualquer coisa pode perguntar no chat aqui. Considerando as possíveis distribuições eletrônicas do carbono, qual delas é a correta, seguindo a regra de Hund? Gente, a regra de Hund é o seguinte. Ela diz, já para começar aqui, ó, que você não pode ter na distribuição eletrônica, aqui, ó, 1s2, 2 elétrons. 2s2, 2p2, porque o carbono ele tem 6 elétrons. Então aqui tá 2, 4, 6, todos têm 6, ó, 2, 4, 6, todas as opções têm 6. Então isso daí não é o problema. O problema é mais na regra de Hund mesmo. Só destravar aqui o monitor. Vai, meu filho. Aí. Todos têm 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o problema não é esse. O problema é a regra de Hund. A regra de Hund ela diz o seguinte, que se você tem espaço, por exemplo, não é o orbital 2p aqui, né? Se você tem espaço, né, sobrando, é preferível que em vez de você colocar 2 elétrons no mesmo espaço, você coloque um elétron em cada. Então, quando você fala 1s2, beleza, só tem um s2, então coloca 2 aqui. 2s2,
Beleza também. Agora no P você tem 3 espacinhos, cada um cabendo 2. Por isso que fica 2, 4, 6, se você encher tudo. Mas você só tem 2 elétrons, porque na distribuição do carbono, ele é 1s2, 2, 2s2, 2p2. Esses 2 elétrons, eles não podem estar no mesmo orbital. Por quê? Porque você tem orbitais sobrando aqui, ó, sobrando aqui. Tá? Você tem mais 2 orbitais que estão sobrando. E quando a gente pensa no orbital, a gente pode pensar que eles são lugares onde os elétrons podem ser encontrados. Então, se a gente pega o P aí, ó, permitiu o Leonardo. Fala, Leonardo! Hoje não teve perigo de não achar a sala. Ó, a gente pode imaginar que era assim, né? Deixa eu até fazer aqui os 3 orbitais P aqui, ó. Vou colocar assim, um aí, um aqui nessa direção e um aqui na direção do lado aqui. Cada um cabe em 2 elétrons. 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Para que você vai colocar 2 ocupando esse mesmo espaço, se você pode colocar um aqui, nessa direção aqui, né, Z, vou chamar essa direção aqui de Z, e essa outra direção aqui de Y, se eles nem vão se cruzar, os elétrons, eles têm carga negativa, eles iriam se repelir. Então, na regra de Hund, você diz que você começa a emparelhar os elétrons só quando não tiver mais espaço. Então, qual seria a opção correta? Seria C justamente por isso, ó, 2, 4, 6. Olha lá, ó. Ele fez o quê? Ele colocou os 2 elétrons desemparelhados lá, um em cada orbital. Você evita a repulsão dos elétrons fazendo dessa maneira. E se tivesse um composto nitrogênio, que é P3, você ia colocar 1, 2 e mais outro aqui. Agora, se tiver um outro composto, oxigênio, que é P4, aí você ia colocar 1, 2, 3, e aí sim você ia começar a colocar o quarto aqui emparelhando. Né? A gente tinha até falado disso, que esse emparelhamento ele gera uma maior facilidade na energia de ionização dessas substâncias. Eles têm uma menor energia de ionização com 4 elétrons na camada P do que com 3. Por isso aí. Tudo bem? E o D aqui, ó, saiu um orbital do S para ir lá para o P. Isso daqui também não existe. Ele não faz essa promoção do elétron S, um S lá para aquele P lá. Tá? Não existe. Outro aqui, orbital 2D1. Nem existe orbital 2D, né? É 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Não existe o orbital 2D lá, tá? Então, isso daqui também está errado por existir esse orbital D. Resposta certa aí, no caso, então, seria a resposta C, seria a correta aí, de boa. Eu acho que essa era fácil. Tem alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida? Alguém ficou? No caso, essa distribuição ela só é feita dessa maneira aqui, que a C é correta, seguindo a regra de Hund, né? Se fosse tipo fazer normal sem seguir essa regra, seria a resposta certa seria a B? Não, porque essa regra ela tem que ser seguida. Tipo assim, não existe o B porque o B está errado. É como se fosse assim, ó. Para que você vai? Vamos supor que os elétrons, vou até fazer uma analogia boa. Os elétrons são pessoas que não se gostam, tá? Eles têm cargas iguais, eles não se gostam. Para que você vai colocar 2 pessoas que não se gostam na mesma sala? É o que você está fazendo aqui, ó. Para que você vai colocar 2 pessoas que não se gostam na mesma sala, sendo que você tem mais 2 salas vazias lá? É mais fácil você colocar uma pessoa em cada sala, porque aí você não vai ter nenhum tipo de briga entre elas. Elas vão ficar cada uma na sua. E se você tivesse 3 que não se gostam, ó, você ainda tem uma sala vazia aqui para usar. Então você pode colocar ela lá. Agora, se você tiver 4, aí você já tem que começar a abrir a porta e falar, ó, desculpa, mas eu vou ter que colocar esse cara aqui contigo. Apesar de você não gostar dele, ele vai ter que ficar aí. Essa é a regra de Hund. Coloque os elétrons, primeiramente, um em cada orbital. Analogia aí, coloque cada pessoa que não se gosta, primeiramente, numa sala vazia, para depois você começar a colocar as pessoas que não se gostam juntas. Porque não tem por que você colocar elas juntas se ela não se gosta e você tem uma sala vazia. Caraca, essa analogia foi boa, velho. Beleza?
Bota lá no Kahoot. Vamos ver aqui quem acertou, quem ficou bem. Ô, louco, Milena bateu o recorde de avanço, subiu 6 posições. Ainda não está aparecendo aqui, só aparece sempre os 5 primeiros. Mas parabéns, a Milena deu uma bela subida aí. Ó, quem tá ganhando é o Sam, a Gabriela tá colado, o Rafa tá terceiro ali. Tá legal, tá legal. Próxima pergunta. Se lhe for pedido uma base forte e solúvel e uma base fraca e parcialmente solúvel, você poderia utilizar aqui, gente, deixa eu dar uma pausa aqui. Vocês têm que olhar aqui, ó, metais alcalinos, alcalinos terrosos e demais metais. E saber quais são lá. Metal alcalino é a família 1A da tabela periódica. Hoje li na capa da revista Coisas Francesas. Alcalinos terrosos, 2A. Bela Magnólia casou-se com o senhor Barão. Tá? E aí, vendo essa tabelinha, você consegue saber que todas as bases do 1A são fortes e solúveis, todas as bases do 2A são fortes e parcialmente solúveis, com exceção do magnésio, que ela não é forte, ela é fraca e parcialmente solúvel. Bora lá. Essa daí era uma pergunta assim, é só olhar a tabela, é mais de interpretar a tabela do que de não interpretar. Lembrando, gente, que na prova vocês terão uma tabela periódica lá, que vai ser essa daqui, tá? Com essa tabela aí a gente consegue ver lá, ó, família 1A, que é os alcalinos aqui, chamar alcalinos. E esses daqui são os alcalinos terrosos. Tá? Família 1A, li na capa da revista Coisas Francesas, Bela Magnólia casou-se com o senhor Barão. Essas duas famílias aí. E aí a pergunta era essa daí, ó. Você precisa de uma base forte e solúvel e uma base fraca e parcialmente solúvel. Poxa, eu não peguei as respostas que tinham lá. Deixa eu só pegar as respostas aqui. Vou colocar aqui para a gente debater cada uma. Rapidamente. Só para a gente ver essas bases aí. Pronto. Aqui, ó. Então, poderia utilizar qual? Né? E tem todas essas opções a gente tem aí para debater. Então, ó, bases de metais alcalinos. Quem são os metais alcalinos? É aquele lá, ó. Lá na prova vocês vão poder olhar lá, então não precisa decorar, não, tá? Na capa da revista Coisas Francesas. Esses são os metais alcalinos. Então, você quer, eu vou até grifar aqui, ó, uma base forte. Vamos grifar a base forte de verde. Base forte. Tem que ter esses caras aqui, ó. Ou lítio, sódio, potássio. Vamos olhar qual que tem aqui. Esse daqui não tem. Então, esse daqui já não é. Esse daqui tem, ó, NaOH, uma base forte. Esse daqui, hidróxido de cobre. Tem cobre aqui? Não. Hidróxido de alumínio. Tem alumínio aqui? Não. Aqui tem hidróxido de sódio. Poderia ser fora de ordem? Poderia. Né? Magnésio. Tem magnésio aqui? Não. Então, você fica já nessas duas dúvidas aqui, ó. Essa e essa. Alcalinos terrosos. Quem são os alcalinos terrosos? Igual a gente acabou de falar lá. Vamos colocar eles ali também, de vermelhinho. Ó. Bela, Magnólia, casou-se com o senhor Barão. Né? Berílio, magnésio. Vamos olhar lá. Ó. Forte e parcialmente solúvel. Você precisa de uma base fraca e parcialmente solúvel. Forte e parcialmente solúvel, exceto a do magnésio, que é fraca. Então, aqui, ó, você tem o quê? Você nem tem o alumínio, né? A dúvida já ficaria aqui, ó.
base fraca e parcialmente solúvel. A única que é fraca é a magnésio, que é fraca. Olha ele aqui, ó. Ei! E ele tem aqui, ó, o magnésio tá aqui e o sódio tá aqui. Esse vocês foram de boa, né? Ele era bem de boa. O sódio tá aqui, ó. Então é só olhar lá, olha a tabelinha, vai ter a tabelinha, então não precisa decorar essas frases aí que eu uso para lembrar, mas é só olhar, você vai ver que o sódio está ali, o magnésio está ali, olha lá, tem e pronto. Tudo bem? De boa, né? Essa questão é bem fácil. Se cair uma parecida na prova, bem tranquilo. Dúvidas? Dúvidas? Ah, não! Cuidado, loga de novo, você vai perder os pontos, mas ainda faltam algumas questões aí. Bora lá voltar para o Kahoot, vamos ver quem acertou isso daí. Ô, louco, Amanda subiu 8 posições. Quem continua em primeiro é eu, Sam. Gabriela coladaça, filho. Só questão de tempo de resposta. Duda subiu. O Rafa caiu uma posição e o Raul subiu. Ó, o Raul aparecendo aí no top 5. É isso aí, Raul. Bora para a próxima questão. O sódio se liga ao cloro através de uma ligação iônica. Qual a sua configuração após a ligação? Após a ligação. Olha o sódio onde está aqui, ó. Ele tem 11 elétrons. Antes de fazer, eu quero saber após ele fazer a ligação, como que fica a ligação dele lá. Bem de boa também, hein? Bem de boa também. Vamos lá. Bastante gente colocou essa questão aqui, a letra azulzinha, que é as... Vamos olhar. Cuidado com isso daí, hein? Vamos lá na explication. Ó, o sódio se liga ao cloro através de uma ligação iônica. Qual a sua configuração eletrônica resultante após essa ligação? O sódio, se você olhar na tabela lá, ele é esse cara aqui, ó. O número atômico dele é 11, ó. Quer dizer que ele tem 11 prótons e 11 elétrons, 11. O de baixo é a massa, o de cima é o número atômico, tá? Então ele tem 11 Na, tem o número atômico igual a 11. Vamos fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2p6 dá 10, 3s1. Quando você faz essa distribuição aqui, você já quase mata a pau a questão, né? Ligações iônicas, gente. Ligação iônica, você pode entender como doação de elétron. Doa, barra, recebe elétron. E forma íons. Por isso que se chama ligação iônica, porque ela forma íons. Qual é o elétron que o sódio vai perder? Lembra que ele quer ter 8 elétrons na camada de valência. Então, você tem que fazer o quê? Qual é a mais fácil? Duas opções aqui. Ou ele ganha mais, tem 1 para ficar 8, tem que ficar mais 7 elétrons, né? Ou ele ganha 7 elétrons, ou ele perde 1 elétron. O que é mais fácil? Perder este elétron. Então, esse elétron ele é doado. Os elementos da família 1A, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e frâncio, eles doam muito facilmente esse elétron dessa última camada deles, porque eles ficam mais estáveis ao doar esse elétron. Então, ele perde esse 3s1, e aí qual fica a configuração eletrônica dele inteira após ele fazer ligação? 1s2, 2s2, 2p6. Por isso que o cloreto de sódio ele é formado por quem? Por Na mais Cl menos, né? O Na mais é positivo porque perdeu um elétron, e o cloro é negativo porque ganhou. Que letra feia! Um elétron.
Tudo bem? Lembrando que eu vou disponibilizar esses slides com essa correção para vocês, por isso que eu estou escrevendo tudo bonitinho aí, tá? E também vou colocar a gravação lá também para vocês assistirem. A Amanda tá com a mãe dela gritando no ouvido dela. Vou deixar essa que estava tocando ainda ou toca nova, Rafael? Vou colocar nova. Vamos aprendendo várias músicas aí. Bora lá. Deixa eu só colocar aqui. Avançar para ver quem fez ponto. 4 jogadores, 3 respostas certas. Caraca, aqui tá... O Sam tá disparando, hein? O Sam o bicho já tá destruindo. Agora o MC apareceu aí. Derrubou o Raul que estava lá. Raul estava aparecendo. Bora avançar. Próxima pergunta. Aê, fácil, hein? Quem errou, toma cuidado, porque essa questão também era fácil. Qual dos ácidos abaixo é mais fraco? Gente, temos grau de ionização, né? O que é grau de ionização? É esse alfa aí. Não precisa nem saber muito a equação, mas é o quê? Moléculas ionizadas. Que letra feia. Dividido por total de moléculas. Ou seja, quanto mais ionizado, vamos supor um ácido aleatório, HA, genérico, né? Formando H+, mais A-. Quanto mais ionizado, mais se formou o íon, mais andou essa reação para o lado de cá, ó. Mais isso daqui aconteceu. Eu vou colocar assim, ó, mais ionizado, mais íons. E se formam mais íons e vai ter isso daqui, então, mais ácido. Qual ácido aqui vai ser o mais fraco? Gente, olha aqui, ó, esse daqui, 8%. A gente até pensou na sala, lembra? 8% é o seguinte, se eu coloco 100 moléculas de HF, de ácido fluorídrico, 8 se dissolvem. Se eu coloco 100 de HCl, 92%, 92 viram H+, e Cl-. Ou seja, ele é muito mais forte que o HF. Olha o do HCN, se eu coloco 100, nem chega a formar uma. 0,08%. Tudo bem? Ou seja, o ácido cianítrico aqui, ó, ele é o ácido mais fraco, é o que menos se dissocia. Olha lá, pode ver que vocês lembram que na primeira questão a gente falou do ácido fosfórico? 27%, tá vendo? Ele não é um ácido tão fraco igual a gente tinha falado. Olha lá, ó, só voltar até aqui, ó. Olha o ácido fosfórico que está abaixo do íon hidrônio. Ele não é um ácido tão fraco, é 27%, mas ao mesmo tempo ele não é um ácido forte como o HCl. Olha o HCl lá, 92%. Né? O H2SO4. O H2SO4 está onde aqui também? Ó, ácido sulfúrico. H2SO4 está ali também, né? 92, 61%. Ácidos fortes aí, ó, 92, 61. Aqui já começa os fracos. Esse aqui meio moderado, igual a gente falou. Então a resposta certa aqui ia ser quem? Ia ser o HCN. Fácil. Você vai assistir a aula do Beto? É, amiga. Gente, a amiga tá cagando de medo da chuva. É a chuva, Ela não tá meu com Deus. medo da chuva, não. Já tá estranha. Doce? Ah, tá fazendo com doce. Vem Tadinha. assistir a aula do Beto aqui, ó. Vai assistir a aula do Beto. Beleza? Dúvidas? Cadê o Beto? Vamos na fila aqui. Oi, Beto. Próxima questão. Vamos ver quem acertou primeiro, né? Sam arrebentando. Caraca, agora deu uma mudada, hein, velho? Gabriela subiu um monte. Carlos Henrique. 3 jogadores fizeram uma sequência. Pô, tá disputado. Esse está disputado.
Bom demais, gente. É isso aí. Bora, próxima questão. Com relação à estrutura dos átomos, julgue as afirmações a seguir. Bora lá. Essa já era um pouco mais difícil, hein? Gabriela passou aí o Sam. Caraca! Recorde de avanço, Eduardo. Cadê a questão aqui para a gente corrigir? Gente, isso daqui já fala de número quântico. A gente viu lá no primeiro dia de aula, né? Foi no primeiro, foi no segundo. Eu acho que foi no primeiro que a gente falou de número quântico. Mas é de boa, ó. Quando a gente fala de número quântico, o que a gente está querendo falar? Quando a gente faz aquela distribuição, vou até escrever assim, ó, número quântico. Ele vai estar relacionado com a distribuição eletrônica. Por quê, gente? Porque quando você faz 1s2, 2s2, 2p6, o número quântico é como se fosse, vou fazer mais uma analogia, é como se ele fosse o endereço disso daí. O endereço é o número quântico e a distribuição é o número que você faz lá mesmo. Então, o número quântico, ele sempre vem com valores aí. Quais são os valores? Eu vou deixar até esse slidezinho lá também salvo. A gente tem o número quântico principal, que é chamado de N, e a gente tem o número quântico secundário. Normalmente, ele também tem esse nome azimutal, que é chamado de L. Então, você sempre vai ter principal e secundário. Como assim? Vamos supor que a sua distribuição eletrônica, você quer indicar lá que é 3s1, tá? Qual é o número quântico principal? O principal vai ser o 3 aqui, ó. O número quântico principal é esse cara aqui, ó. Ele é o número quântico principal. O número quântico principal, ele tem valores inteiros. 1, 2, 3, igual a gente fala, 1s2, 2s2, 2p3, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquilo ali é o número quântico principal, tá? Depois é o número quântico secundário. O número quântico secundário é como se ele fosse de valores que vão de menos o n até o n. Como assim? Vamos lá. Vamos lá, ó. Não, o número quântico secundário não é isso, não. É isso, sim. É assim, ó. Vamos supor, o principal não é o 3. O secundário principal é esse aqui. O secundário é esse daqui, ó. Oxe, eu tô ficando louco mesmo. Deixa eu grifar de outra cor até. O secundário é esse aqui, ó. S. Tá? Então, você indica o principal é o 3. O secundário é o S. E ele é indicado por esse valor de I, aqui, de L, na verdade, tá? Ele vai de 0 até 3 lá, porque a gente sempre fala 1, 2, S, P, D e F. Então, o secundário é assim, ó, você tem 0, 1, 2 e 3. Pronto, agora clareou minha cabeça. Quem é o 0? É o S. Quem é o 1? É o P. Quem é o 2? É o D. Quem é o 3? É o F. Tudo bem? E o último número quântico é o magnético. Vou colocar de verdinho aqui também, magnético. Magnético. Agora sim fez sentido. No magnético, você vai... Esse daqui é o N, esse daqui é o L. E o magnético, você diz ele de M, né? M. Ele vai de menos L, agora sim, até mais L. Como assim? Vamos supor que a gente tem o P, né? Qual é o valor de P aqui? Exemplo, vou colocar aqui, ó. Exemplo. P. Né? Qual é o número quântico que ele equivale? O P equivale ao número 1. Então, a gente vai de menos 1, 0 e mais 1. Por isso que cada um cabe em quê? 2 elétrons aqui, ó. Por isso que a gente tem
2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui. Você tem 6 elétrons para cada orbital P de qualquer endereço que você tenha. Você sempre vai ter o S, o P, o D e o F. Vou pegar um outro exemplo aqui. O F. Não, vou pegar o D. O D. Qual que é o número secundário do D? 2, né? Então, quando a gente fala do magnético, vai ser o quê? Menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Cada um cabendo 2 elétrons, como é que fica lá? Ó, 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui. Se você somar todos, cabem quantos? 10 elétrons. Por isso que nos orbitais D cabem 10 elétrons. Mas lembra que, igual eu falei, o número quântico é o endereço que você está colocando. Então, vamos supor que você tem lá 4P6. 4P6. Qual é o número quântico principal dele? Principal. Vamos colocar aqui. O N é 4. O L. Qual que é o L? P. O P é o quê? O S é 0, o P é 1. Né? Aí aqui o número quântico magnético vai ser menos 1, 0, mais 1. É isso. Tudo bem? Números quânticos é só esse endereço que você coloca lá. O principal do número quântico é o principal e o secundário, esses dois números que vão ditar. O magnético vai te dizer quantos elétrons cabem, vai de menos L até mais L, e ainda tem esse número de spin aqui, tá? O número de spin é o número dos elétrons, e aí isso daqui é o que vocês já sabem, é aquele lá que fica assim, ó. Você pode colocar o elétronzinho para cima, ou para baixo. Para cima, ele vai valer quanto? Mais meio. Para baixo, ele vai valer menos meio. Esse daqui é o chamado spin. Então, vamos lá na questão, ó. O número quântico principal é um número inteiro que identifica níveis ou camadas de elétrons. É isso. É o número que identifica o nível ou a camada. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Então, essa daqui tá beleza, tá certa. A segunda, um orbital está associado às regiões nas quais podem ser encontrados elétrons. Também tá correto. Ó, aqui tem um exemplo do orbital P aqui, ó. Essas regiões são as regiões que você pode encontrar esses elétrons lá no seu átomo. Então, o orbital, ele diz exatamente isso daí também. Os subníveis energéticos são indicados pelo número quântico secundário, que assume valores de menos I, menos L, na verdade. Eu sempre confundo I com L, mas é L. Menos L até mais L. Subníveis energéticos são indicados pelo número secundário? Sim. Né? Só o segundo aqui, ó, que a gente fez. Secundário. Só que ele não vai de menos I até mais I. Lembra que até errei aí na hora de fazer. Né? Não é o secundário que vai de menos L até mais L. É o magnético que vai. Tá? Então, é o magnético que vai de menos L até mais L. O secundário, ele não vai de menos L até mais L. Ele vai aonde? De 0 até 4. S, P, D e F. S, P, D e F. Tudo bem? A rotação dos elétrons... De 0 a 3, no caso, não, professor? De 0 a 4. S, P, D e F. Ah, é de 0 a 3. Boa. É 0, 1, 2, 3. Obrigado, Maria Vitória. Por nada. Eu contando meus dedos, mas é porque começa no 0. Obrigado. Vai de 0 a 3. E o último aí. A rotação dos elétrons é chamada spin com valores de menos 1 até mais 1. Gente, o que está errado nessa daqui é só essa parte aqui, ó. Até mais 1. O até não é até mais 1. Ele vai, se falar até mais 1, ele fica menos 1, 0 e mais 1. O spin tem esse valor de menos 1 até mais 1? Não, não tem. Na verdade, não é nem menos 1 e mais 1. Você deveria falar o quê? Que é menos meio ou
ou, não é até mais meio. Toma cuidado com esse até na prova lá, tudo bem? Não é nesse tipo de afirmação que vai ter o até, mas o até está presente lá e você tem que se ligar se é até ou se não é, se é o. Toma cuidado com essas palavras, que às vezes são essas palavras que derrubam a gente mesmo. Então, o certo aqui seria o quê? A resposta correta seria 1 e 2. Dúvidas? Não? É isso, então. Eu acho o número quântico magnético, assim, quando fala de números quânticos para identificação, é porque eu não uso muito, então eu não sei. Não vou ficar falando mal, porque tem quem goste. Próxima pergunta. Sobre os elementos da família 7A. 7A. Coloquei até aí já, ó. Fui no clube, briguei, atirei. Conseguem ver? Gente, essa daí também é questão relativamente fácil. Bora lá explicá-la. Ó, questão 7. Sobre os elementos da família 7A, podemos dizer que... Então, a família 7A é, ó, fui no clube, briguei, atirei, a família mais famosa da tabela periódica, justamente por essas frases dela aí, né? Deixa eu só descer aqui o chat para não ficar... Os elementos dessa família possuem uma baixa afinidade eletrônica. Gente, afinidade eletrônica é a vontade ganhar elétrons. Vou colocar assim, ó, entre aspas, porque átomos não têm vontade de nada, tá? Mas a gente pode falar vontade de ganhar elétron. Isso é baixa afinidade eletrônica? Eles vão ter baixa vontade de ganhar um elétron? Pensa que ele está na família 7A. Qual a distribuição eletrônica deles? S2P5. Só falta mais um elétron. Só falta mais um elétron cair lá para ele ficar com 8 elétrons. Então, ele tem uma alta afinidade. Não é baixa, é alta afinidade eletrônica. Tá? Esse daí está errado por causa disso. Próximo, esses elementos são comumente encontrados em compostos covalentes. Também não, eles são comumente encontrados em compostos iônicos, justamente por ele ter essa alta afinidade. Eles são muito, né, puxam muito íons aí, muitos íons, ai que horrível. Eles têm muita vontade de ganhar elétrons, eles são muito eletronegativos, eles puxam muitos elétrons para ele, e eles têm muita capacidade de formar íons, tanto que a gente vê lá, né, cloreto de sódio. Existem muito mais compostos que são iônicos aí contendo esses íons. Existem compostos covalentes contendo esses íons? Claro! Na química orgânica vocês vão ver vários lá, vários aletos, né? Aletos orgânicos sempre são com eles aqui porque eles são os halogênios. Halogênios. Tudo bem? Então, existem compostos covalentes? Existem. São comumente encontrados como? A maioria das vezes nos compostos orgânicos. No átomo de flúor, o átomo de flúor possui 19 elétrons e o átomo de cloro 35. Olha o flúor aqui, ó. É 19? Não, é 9. É 9. 9. Tá? 19 aqui é a massa. Isso daqui é massa. Massa. A massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Não tem a ver com o número de elétrons lá. Tudo bem? Então, o cloro possui 35? Não, possui 17. E o flúor possui 9. Tudo bem? Não é 35, é 17. E o flúor não possui 19, possui 9. Tá? Nesses elementos, falta apenas um elétron para completar a camada de valência. Yes! Certo. A hora que lesse essa daí já ia ser mais fácil, né? Então, realmente, neles falta um elétron para completar a camada de valência. Questão aí, certa, essa era essa última aqui. Cuidado com esses pontinhos aí. Tudo bem? Dúvidas? Vamos lá ver quem ganhou, quem perdeu. Nanda atingiu uma sequência de 5 corretas. Caraca, a Nanda tá subindo aqui, hein, velho? Gabriela ganhando aí de todo mundo. Meu Deus.
Olha a música que o Carlos Henrique pediu. Carlos, você é responsável pela música que tu pedes, hein? Próxima pergunta. Bora, essa questão também é de boa. A gente falou dela na sala. Muita gente colocou qual? Será que eu marquei errado, gente? Não, acho que não, hein? Professor, eu achava que era a letra B. A B é a azul ou é a amarela? Amarelo, eu achava. Vamos ver 4S2, amarela. Tá. Vamos ver por que não é ela. Ou por que é ela e eu marquei errado. Vamos lá. Dado o número do ferro, 26. Qual a configuração eletrônica presente no ferro 2+? Gente, às vezes o que a gente não prestou atenção é o quê? Nesse cara aqui, ó. Deixa eu colocar de amarelo o grifo-texto, que é mais bonitinho. Esse cara aqui, ó, 2+. O que é esse 2+? O que indica o 2+? O 2+ indica que ele perdeu 2 elétrons. Por isso ele fica 2+. Por isso ele vira um íon, um cátion, né? Ele forma um cátion lá. Então vamos fazer a distribuição eletrônica do ferro lá primeiro, né? Total, certinha. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aí a gente desce, por quê? Vou colocar aqui primeiro 4s2. Então aqui, ó, 2, 4, 10. 2, 4, 10 com 10 ali, 20. Então aí falta mais 3d6. A gente desce porque aqui tem que seguir aquelas... Vou fazer até fininho aqui, ó. Tem que seguir aquelas setinhas aqui, ó. E, ó, a próxima setinha aqui, ela passa no P e aí ela não vai para o D, ela vai para o 4S. E aí a última iria depois para o 4F. Então, olha lá. Ele perdeu 2 elétrons. Qual o elétron que ele vai perder? Gente, isso daqui, ó. A gente fez o pretinho aqui, ó, 26. Né? 2, 4, 6. 2, 4, 6, 10, 10, 26. Né? Se ele perdeu 2 elétrons, ele vai ficar com quanto? Com 24. Mas só que qual elétron que ele perde? Ele perde esses 2 elétrons aqui, ó, P do 4s2, que é da camada mais externa. Mais externa. É a camada mais externa, é a camada de valência, é lá que ele vai perder. Quando ele perde, ele fica com qual configuração? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aí aqui, ó, 4s2? Não, já errou essa daqui. Então não é ela lá. Não era a amarelinha que vocês estavam falando. 3d6. Essa daqui é se fosse. Puxa, deu uma travada aí. Completo. Se fosse completo, ia ser isso daí. Só que não é. Porque a gente já sabe que ele perdeu o 4s2. Então também não é esse daqui. Falta qual? O primeiro e o último. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Pode ser, hein? Tá certinho. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Nada a ver p4, né? É p6 mesmo. 3d6. Tá errado aquilo ali, então a questão certa aqui é a primeirinha lá. De boa? Suete, se ele perdeu 2 elétrons, a camada 4s deixa de existir. Boa, é isso aí. É porque o que não pode errar? Perder antes, fazer assim, 24. Aí você faz toda a distribuição, aí você ia chegar aqui 4s2 e ia colocar 3d4, às vezes. Nem coloquei essa opção aí para vocês não caírem nessa pegadinha. Tudo bem?
Bora para a próxima questão. Já está acabando, gente. Não se agoniem, tem mais 3 questões. Luana atingiu uma sequência de 6 certas. Caraca, tá chegando lá em cima. Tá acirrado aqui, velho, as colocações. Verdadeiro ou falso? Essa é mais rápida, hein? Vamos para a música do Rafael Queiroz. Essa é legal, essa questão ficou legal. Faça essa questão, é só olhar a tabelinha. Ó, questão 9. A coloração gerada pelos 3 indicadores para uma mesma substância indica que essa substância é básica. Gente, olha lá, ó. Então, a gente tem aqui os 3 indicadores, é a mesma substância aqui, ela tá? Você colocou um pouquinho dela no tubinho 1, um pouquinho dela no tubinho 2, um pouquinho dela no tubinho 3, e colocou vermelho de metila, fenolftaleína e azul de bromotimol. Olha lá, vamos no vermelho de metila. O vermelho de metila, quando o pH dele é menor do que 5,8, ele é vermelho. Aqui, ó, se ele está vermelho, já indica que é o quê? Menor que 5,8. Se é menor do que 5,8, ele é ácido ou ele é básico, meu povo do céu? Ele vai ser o quê, então? Ela vai ser ácida. Já mata a questão aí. Pronto. Então, isso aqui já era falso. Só para a gente confirmar, a fenolftaleína. Fenolftaleína. Que cor que está aqui? Incolor. Indica que o pH dela é menor do que 8,4 também. Menor do que 8,4. Também indica mais um caráter ácido, confirmando ainda. Se ela é menor do que 5,8, ela é menor do que 8,4. Né? E essa daqui, azul de bromotimol, olha lá, ó. Menor do que 7, amarelo, maior do que 7, azul. Ela tá de que cor? Amarelo, ou seja, ela é menor do que 7,1. Ou seja, confirma, se ela é menor do que 5,8, ela é menor do que 8,4, que ela é menor do que 7,1, ela é uma substância ácida, na verdade, aí. É só você olhar a cor dos indicadores com a cor que está lá no ponto de viragem deles aí. Falsa questão. Dúvidas? É de boa, né? Só toma cuidado com o quê? Para não olhar o azul de bromotimol, às vezes você está lá nervoso, sei lá, fazendo a prova, vê amarelo e acha que o amarelo é do vermelho de metila lá. Olha o nome do indicador, porque não é só o vermelho de metila que tem amarelo. Ó. Aqui tem amarelo e amarelo. Tá? Boris. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver como é que foi esse daí. Raul, caraca, o Raul tá ali. O Raul tá aparecendo e sumindo, aparecendo e sumindo. Tá subindo aí. Todo mundo com a pontuação bem alta. Vou botar a musiquinha aqui. Avançar. Questão 10 de 11. Dada a reatividade dos metais. Vixe, agora vai ser difícil eu colocar essa imagem para vocês. Cines Brasil é muito doida, né? Gente, vamos lá. Ó. Muita gente colocou aqui a questão, marcou a amarelinha. Foi pau a pau, né? Até marcaram mais aí. Vamos ver por que não é ela. Tá? Então aí, ó, tem tabela de reatividade. Lembrando que se você precisar na prova, vai ter lá essa tabela, não precisa decorar. E 2 situações aqui, ó. Uma plaquinha de alumínio, nesse primeiro, vamos dar o zoom. Plaquinha de alumínio no cloreto de sódio, uma plaquinha de alumínio no cloreto de prata lá, né? Então, vamos lá. Olhou aonde lá? A gente tem que olhar quais metais. Vamos de marca-texto primeiro. A gente tem alumínio nos 2, então eu vou marcar aqui. A gente tem sódio e a gente tem prata. Alumínio, cadê? Alumínio. Sódio, cadê o sódio? E a prata. Ó, a prata lá embaixo já, hein? Olha lá. Vamos lá. Como é que funciona essa tabela de reatividade? Quanto mais para baixo aqui, maior é a capacidade do metal de se reduzir, de tornar-se metal mesmo, dele voltar a ser metal. Porque alguns metais estão em solução na forma de íons e eles podem sofrer redução, né, ganhando elétrons,
e voltarem a ser metal. Mas para isso eles têm que ganhar esse elétron, eles têm que tirar elétron de um outro metal que vai estar lá inteiro. Então é uma questão de quem tem mais força, parece um pouco com ácido e base, mas é com relação a metal. Olha lá, vamos só antes de começar a responder, pensar já então na situação aqui, ó. Alumínio, opa, deixa eu colocar a canetinha. Alumínio e sódio. Alumínio, Pei, sódio. Quem é mais forte? Quem tem mais capacidade de ficar como metal? O alumínio tem mais capacidade do que o sódio que tem, porque ele está mais para baixo, ó. Diminui a eletropositividade e a reatividade. Então, o alumínio ele tende a reagir menos se ele tiver na sua forma metálica. Aqui ele já está lá. Ele não vai perder para o sódio porque ele não tende, né? Na briga aqui, o sódio vai perder para ele, porque o sódio não consegue arrancar o elétron dele para virar o sódio metal de novo. O sódio está em solução na forma de íon, e ele não vai conseguir se tornar de novo o metal lá, sódio. Por quê? Porque ele é mais... aqui, na verdade, assim, né? A gente pode falar assim, ó... Ele é mais reativo do que o alumínio na questão de conseguir ser mais facilmente um íon. Tudo bem? Pensa desse lado aí, mas assim, se a gente for pensar nessa tabela, é assim, o de baixo, quanto mais embaixo, maior a capacidade dele de pegar o elétron e se tornar um metal e ser estável, tá bom? Agora, olha lá, então aqui, ó, não vai reagir, justamente por causa disso. Não irá reagir. Agora, olha esse aqui, o alumínio e a prata. O alumínio, olha onde que a prata tá, gente. Imagina que a prata, com toda a sua nobreza, metais nobres ainda são considerados. Você acha que ela vai deixar o alumínio ficar lá metálico e ela iônica? Claro que não, né? Então a prata que está aqui, ó, Ag, mais, ele vai Pei, se tornar prata metálica, e o alumínio que está lá como alumínio metálico, ele vai se tornar alumínio 3+. Vai acontecer essa troca entre eles aí. Tudo bem? Então, aqui, ó, vai haver reação química, sim. A reação. Agora, olha lá. Em ambos os Beckers, será observada uma reação química? Falso. Só no Becker que tem o cloreto de prata com alumínio. Não será observada a reação química entre o alumínio e o cloreto de sódio. Boa, verdadeiro. Não haverá reação entre a placa de alumínio e o cloreto de prata. Falso. Por quê? É nele que vai haver. O próximo, não será observada a reação química em nenhum dos dois Beckers. Falso também, porque a gente vai observar acontecer essa reação aqui. Tudo bem? Então, essa tabela aqui de reatividade dos metais, ela é muito útil nesse ponto. Você, quanto mais lá para baixo, maior a capacidade dele de tornar-se metal de novo. A gente vai um dia, quando a gente tiver aula presencial de novo, depois da prova, eu vou levar, ou então no dia da prova. No dia da prova eu vou ter que pegar a prova já. Eu vou levar uma palha de aço que tem o ferro, principalmente, e vou colocar lá o cobre lá dentro. Vocês vão ver até o final da prova. Eu vou tentar levar na prova enquanto vocês fazem a prova. Como que a palha de aço fica? Por quê? Porque o ferro vai voltar a ficar em solução, enquanto o cobre vai voltar a ficar cobre metálico. Eles vão fazer essa troca. Por quê? Porque o cobre ele tem mais capacidade de redução. Ele vai reduzir mais facilmente do que o ferro lá. Então ele vai ser reduzido e o ferro vai ser oxidado, o ferro vai perder elétrons e o cobre vai reduzir. Tudo bem? De boas? Bora lá para a próxima questão. Vamos ver quem tá ganhando esse trem aí, hein? Caraca! Que isso, o Raul pulou para segundaço lá, velho. No último instante, na penúltima questão. Próxima questão. 11 de 11.
Ó. Verdadeiro ou falso daí, hein? Ai, propaganda. Ó, esse daí tá rápido a resposta. Vamos ver se vai dar tempo ainda de colocar a musiquinha. 11 pessoas falaram que a afirmativa era falsa. Essa questão não vale ponto, tá, gente? Ela é só por mera graça. Ah. Vamos ver quem ganhou aí. Carlos Henrique. Caraca, Raul em segundo. Parabéns, Gabriela. Ó, Luana ficou em quarto. O Sam começou bem, Sam. Só que deu uma caída lá, cara. Que de cara, Raul. Você subiu no final, velho. Na última questão, velho. Muito bom, muito bom, muito bom.